Olá, seja muito bem-vindo aos Insights do Manza. Eu sou o Wellington Bega, o tubarão que te faz nadar. E na dica de hoje, você vai entender o que significa a arte dos 3 P's. Lembrando que todas as nossas dicas são dicas práticas, fáceis, simples, e você deve aplicar no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua vida profissional, pessoal, familiar. Você que está estudando, você que é estudante, você que é empresário, aproveita essas dicas, coloque em prática, porque eu estou te dizendo aqui é algo embasado em 40 anos de profissão. E o meu negócio é gente e gestão. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os 3 P's, que não tem nada a ver com o marketing, tá? Com o antigo marketing. Esses 3 P's são 3 pilares que você deve se preocupar para que você possa realmente consolidar o seu negócio ainda mais e começar a ficar mais competitivo, começar a ter um diferencial no mercado. O primeiro P chama-se pessoas. Então vamos lá, eu quero reestruturar a minha empresa, eu quero mudar o meu negócio, eu quero deixá-lo mais competitivo, quero deixá-lo mais leve, mais simples, mais arrojado. Então a primeira coisa que você tem que pensar é no primeiro P, pessoas. Porque são as pessoas que provocam a reputação e a sustentabilidade do seu negócio. Então hoje, quando a gente fala de pessoas num negócio, numa loja, num escritório, seja de arquitetura ou seja de outro segmento, você tem que entender que as pessoas precisam ser muito bem capacitadas, treinadas, qualificadas. Portanto, quando eu falo de reputação e sustentabilidade do negócio envolvendo pessoas, eu preciso ter qualidade técnica e criatividade. Segunda coisa, a produtividade tem que estar ali 1000 por hora. Se eu não tenho as pessoas preparadas, as pessoas que estão integradas, as pessoas sabendo o que de fato precisam saber, sendo muito bem lideradas, isso compromete a minha produtividade. Por isso eu tenho que trabalhar com as pessoas. E o terceiro ponto em pessoas é relacionamento com o cliente. Eu tenho que ter pessoas que saibam relacionar muito bem com o cliente. Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma área de pesquisa da neurociência que chama-se inteligência relacional. É como você se relaciona com o seu cliente. Como que você identifica as reais necessidades do seu cliente. Como que você, de fato, consegue identificar e sanar, solucionar as dores do seu cliente. Então, 3 coisas são extremamente importantes em pessoas. Pessoas que sejam capacitadas, tenham qualificação técnica e criatividade. Pessoas que saibam trabalhar e respondam com o que nós chamamos de produtividade, e para isso tem que ter metas de resultado, alta performance, e por último, saber relacionar com o cliente, saber praticar a inteligência relacional. Esse é o primeiro P, tranquilo? O segundo P eu chamo de processos. Pessoas são extremamente importantes, mas eu tenho que ter o segundo P, que é chamado de processos, que é a interação e a eficiência dos processos internos. Quando eu vou prestar uma mentoria, vou reestruturar uma empresa, o que eu faço em termos de processos? Primeira coisa que a gente analisa, a empresa tem um organograma. O organograma é um desenho gráfico que representa a sua empresa. Quem responde para quem? Quem manda em que ou em qual departamento? Um organograma setorial, um organograma departamental? Quem é responsável por quê? Isso nós chamamos de organograma. Segunda coisa que você precisa ter na sua empresa, chama-se de POPs, né, que é o procedimento operacional, ou alguns profissionais chamam de MIP, MIP, Manual Interno de Procedimentos. Por que é importante? Porque aí nos POPs ou nos MIPs tem a clareza dos papéis. Você precisa documentar o que cada um faz, como descrição de função. Muitas vezes eu vou para dentro das empresas e eu percebo que tem pessoal qualificado, competente, bacana, porém não tem uma documentação dizendo o que cada um faz, para onde ele vai, quais são as metas, ou quais são os índices, indicadores de performance, indicadores de desempenho. Quando não se há clareza do que cada um faz, tem muita gente batendo cabeça. E aí acaba o quê? A empresa perdendo e o cliente totalmente insatisfeito. E o terceiro ponto, rotina de trabalho. Tem que ter uma organização. Na segunda-feira o que eu faço, na terça o que eu faço, na quarta eu faço. De repente você pode pensar assim, mas Bega,
No meu escritório, nem tudo é rotina, tem muita coisa diferente. Mas deixa eu te dizer, tem algumas coisas que se repetem. Não sei se você já observou, mas a base de todo o projeto, a base de todo o trabalho, a base de todo o atendimento ao cliente, ele tem rotina. E precisa ter rotina. E essa rotina precisa ser disciplinada. Eu tenho que seguir essa rotina. Por isso que é importante identificar. Não quer dizer que vai engessar. É importante também ter uma carta de valores. Isso faz parte dos processos. Quais são os valores inegociáveis da sua empresa? Quais são os valores inegociáveis para você? Você como dono, você como investidor, você como empreendedor, você como lojista, você como estudante, quais são os valores que você não negocia? Para você ter resultados extraordinários, você precisa defender os seus valores. Se você não defende os seus valores, a coisa fica muito complicada. E aí você fica refém de determinadas situações. E no final de contas, sempre vai estourar a bomba na mão de quem? Daquele que não tem ainda convicção do que faz e briga pelos seus valores. Também é importante ter uma capacitação contínua. Porque hoje nós falamos de hard skills. O que significa isso, Bega? Competência técnica. O mercado não aceita mais amadorismo. O mercado não aceita mais ser atendido de qualquer jeito. O mercado, ele não aceita mais, entenda isso também pelo cliente, ele quer que você supere a expectativa dele, que você mostre coisas assim extraordinárias para ele. Todos nós merecemos receber e fazer coisas extraordinárias. Para isso eu tenho que ter hard skills bem desenvolvidas, competências técnicas, mas também não podemos esquecer do que nós chamamos de soft skills, ou seja, comportamento. Então, se eu tenho competência técnica, eu tenho que ter competência comportamental. Então, qual é a minha forma de tratar? Qual é a minha forma de ver? Como é que é a minha mentalidade? Eu gosto de cliente ou odeio cliente? Eu sei conversar com o cliente ou eu pago para não conversar com o cliente? Eu sei representar muito bem a bandeira que eu uso, o logo que eu estou usando, o escritório que eu represento ou não? Isso tudo é comportamental. E vou te dizer mais, as pessoas estão sendo contratadas pela competência técnica e estão sendo demitidas pelo mau comportamento. Então presta muita atenção. Isso tudo faz parte de processos. Então eu tenho pessoas bem capacitadas, qualificadas, eu tenho processos muito bem definidos, mapeados e registrados, todos estão documentados. Por último, qual é o terceiro P? Produtos ou serviços. Então eu preciso fazer uma entrega extraordinária. Não admite-se mais fazer uma entrega de qualquer jeito. Se você vai fazer uma entrega, vai prestar um serviço, vai vender um produto, o faça de uma maneira extraordinária. Pergunta que vale 10 milhões de dólares. Vou te fazer essa pergunta. Vamos lá. Por que o cliente compra de você, ou ele deve comprar de você, e não comprar do seu concorrente? Já parou para pensar? Porque pode ter certeza, sempre tem pessoas fazendo as mesmas coisas que você dentro do seu segmento. E muitas vezes até na mesma calçada. Mas, vou repetir a pergunta. O que faz uma pessoa comprar de você e não comprar do concorrente? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve dormir e acordar fazendo uma outra pergunta. O que eu devo fazer para receber do meu cliente um uau? É exatamente isso, uau! Você entendeu? Isso é uma entrega extraordinária. Se você faz de qualquer jeito, se você faz de qualquer maneira, se você não entendeu a proposta do serviço, do trabalho, se você não entendeu os valores, se você não entendeu ainda o seu chamado, o propósito, você não vai conseguir tirar de um cliente seu uau! Quando você faz algo assim extraordinário, que superou todas as expectativas, o cliente vai te dizer, uau! E esse uau começa a ser o quê? A primeira construção da fidelização. Você quer que um cliente esteja com você, você quer que um cliente indique você para outras pessoas, para outros clientes, para outras pessoas que podem comprar o seu produto ou o seu serviço, provoque nelas o efeito uau! E aí você vai ver que você vai ter pessoas que serão defensores da sua marca, defensores do seu produto. Deu para entender o processo? Então vou repetir. Pessoas qualificadas, preparadas. Cuide das pessoas que as pessoas cuidarão do seu negócio. Processos bem definidos. Organograma, propósito, visão, valores, MIPs, POPs, carta de valores, capacitação contínua e
produtos e serviços, ou seja, uma entrega extraordinária. É o mínimo que a gente pode fazer. Presta atenção, tem que ser rápido. Por quê? Não é mais o grande que engole o pequeno. Hoje é o lento que é engolido pelo rápido. Fez sentido para você? Até o nosso próximo Insights do Manza. Beijo grande.